quais são os 3 segredos fundamentais de serem analisados antes de reformar qualquer banheiro, seja lavabo, banheiro dos filhos, banheiro social ou banheiro do suíte do casal. Vem comigo que hoje eu vou contar todos os segredos para vocês. Banheiro. É muito importante a gente analisar 3 itens fundamentais antes de iniciar qualquer reforma, projeto ou qualquer algo que esteja envolvendo construir ou reformar um banheiro. Então, o que é muito importante? Nós analisarmos o box, a área de banho realmente, espaços, funcionalidade, acesso, as dimensões de fato deles, né? Número 2, a área do vaso sanitário. Ela tem que ser confortável. Então, a gente tem medidas de ergonomia, regras básicas que a gente precisa de distanciamentos para que fique confortável realmente estar utilizando esse espaço. E número 3, o espaço de armazenamento, seja de armários baixos ou de armários aéreos, são fundamentais para a gente ter um bom uso de fato desse ambiente. Hoje eu vou explicar para vocês tudo isso, mas antes, se inscreva aqui no nosso canal, curte o nosso vídeo e nos acompanhe que a gente tem dicas todas as semanas de ambientes novos para você. A área de banho, então. A área de banho, a gente pode dividir ela em vários itens. O que é muito importante? O dimensionamento desse espaço. Qual é a área mínima? Uma pessoa ela tem de ombro a ombro, na média, 60 centímetros. Então, o que a gente tem que organizar? Se nós formos ter um acesso, né, uma porta de fato, seja ela sanfonada, de correr ou de abrir, eu preciso ter no mínimo 60 centímetros para ter um espaço confortável. Claro, o ideal é chegar o mais próximo de 80 centímetros, mas com 60 a gente pode se organizar. Às vezes existem apartamentos que a gente não tem esse espaço, então a gente faz ela abre a porta camarão, né, ela fica sanfonada para a parte interna, ou ela fica com a portinha de correr que a gente consegue aumentar um pouquinho o vão, tirando o puxador dele saliente, deixando ela realmente de transpasse, a gente consegue aumentar um pouquinho esse vão de fato de acesso para o box. Então esse ponto é o ponto mais importante. A área de armazenamento dentro do box. É muito importante a gente ter onde colocar os produtos, né, de cabelo, de rosto, enfim, para a gente estar utilizando no horário do banho. Então, quando é possível, é interessante fazer aqueles nichos internos, onde tu tem realmente dentro da parede uma área ali para estar colocando os nichos. Quando não tem esse espaço, o que se faz? Se procura para colocar os suportes em uma área que a gente não vai estar mexendo na cabeça, enfim, que a gente não vai estar esbarrando no ombro, que fique realmente confortável, porque a funcionalidade no horário do banho é realmente o item mais importante. Então, as dimensões de acesso e as dimensões de conforto, poder estar utilizando esse espaço realmente sem estar esbarrando em nada, sem estar batendo em nada. Ponto 3. É muito interessante ter uma iluminação própria para o banho. Tem muitas pessoas que gostam de ter esse banho um pouquinho mais na penumbra ou super bem iluminado. Eu, nos meus projetos, eu sempre gosto de sugerir uma iluminação na área do banho, onde a gente pode estar mudando a cor, né? Utilizando uma hora ela um pouquinho mais baixa, ou com uma maior intensidade, ou de uma tonalidade mais branca, mais amarela, mais azulada, enfim. Eu gosto muito de associar o banho à cromoterapia, que é a utilização da iluminação azul, porque ela realmente traz toda uma questão de energia, enfim, que eu acho muito interessante de estar oferecendo isso no horário do banho, que é um momento relaxante que a gente tem do dia. Ponto 4, que é realmente bem importante, a privacidade que é necessária desse banheiro. Então, o box, normalmente a gente instala esse vidro na cor incolor. Então, por exemplo, se é utilizado por muitas pessoas, de repente fazer uma película dele espelhado ou fazer ele jateado, né? Tá analisando o uso de fato da família, do espaço, né? De forma geral desse ambiente, qual a privacidade necessária, porque realmente isso é um item bem importante. Às vezes a gente pode usar o vidro onde ele tem de fato um acabamento, ele tem o martelado, nós temos o mini boreal, nós temos ele propriamente jateado, ou não, podemos usar o vidro incolor com uma película aplicada. Daí a gente pode escolher diversos tipos de acabamento que também ficam bem interessantes. Então, como item do chuveiro, o mais importante é o conforto e a funcionalidade dele com espaço e realmente poder ter os produtos sem estar esbarrando em nada, poder ter uma área de armazenamento bem interessante para todos os itens que forem necessários para esse momento.
É interessante sempre a janela tá próxima do box do chuveiro, né? Por quê? Porque é onde a gente realmente tem mais vapor de água, então é interessante esse box, ele tá próximo da janela. Claro, se nós tivermos a janela no box, a gente pode estar optando pelo box de vidro, né? Ele até meia altura ou ele indo até o teto. Eu posso estar isolando esse vapor realmente do restante do banheiro ou tá utilizando essa ventilação da janela para o restante do ambiente, né? Se eu tiver a janela não dentro do box, né, mas ela realmente num outro espaço ali próximo do vaso, próximo da janela, aí eu realmente sempre tenho que trabalhar com o box de vidro a meia altura para poder estar realmente dissipando esse vapor da água. Segundo item muito importante, a área de vaso. O uso do vaso sanitário, né? Nós podemos estar utilizando ele como um vaso realmente com o escoamento em hidra, onde a gente tem essa saída na parede, que a gente realmente aperta ali para ter esse escoamento do vaso, ou o vaso com caixa acoplada. Eu gosto muito e sempre sugiro para os meus clientes o uso com vaso na caixa acoplada. Por quê? Porque a gente tem menos utilização de água, né? E o conserto, quando acontece alguma coisa, é muito simples e muito barato realmente. A gente só compra a parte da peça que está quebrada, enfim, substitui com maior facilidade. Às vezes não precisa nem chamar alguém especializado nisso para resolver. O que é muito importante? Quando a gente está utilizando o vaso, a gente tem uma área de conforto para a pessoa que está sentada ali poder realmente abrir os braços. Então a gente tem uma regra na ergonomia de um espaçamento de 15 centímetros de um lado e de 15 centímetros do outro lado. E na parte frontal, nós temos pelo menos uma passagem de 50 centímetros na frente do vaso. Então são medidas que é importante seguirmos essa regra, porque ela realmente dá esse conforto. Quando a gente entra em algum lugar e não está se sentindo tão confortável, não sabe exatamente o que é, provavelmente é a dimensão, é realmente a ergonomia, né, que é o espaço estar confortável, a funcionalidade dele não está funcionando. Então isso é uma coisa imprescindível realmente para organizar as medidas de espaço e de conforto para o uso do vaso sanitário. Nosso terceiro item e mais importante, a área de armazenamento desse banheiro. É muito importante tu ter os itens que forem utilizados neste banheiro no local, porque tu pode ter uma reposição com menor frequência e realmente não precisa estar pedindo para alguém de estar faltando algum material, enfim, quando estiver utilizando de fato o banheiro. Como que a gente tem essa área de armazenamento dividida então? Em armários aéreos e em armários baixos abaixo da pia. O armário baixo, abaixo da pia, a gente pode estar utilizando ele de duas formas. Ele aberto, com nichos ou prateleiras, enfim, está utilizando tudo que eu for né, utilizar ali no banheiro dentro de caixinhas ou de recipientes abertos e ventilados, né? Ou o armário fechado, onde eu tenho dentro de portas e gavetas como melhor achar a divisão, né? Mas algo que fique realmente escondido, onde eu possa estar deixando um pouquinho mais bagunçado, que não tem problema. Quando ele está exposto, realmente tem que deixar um pouquinho mais organizado, né? Seja os produtos de limpeza, enfim, tá procurando algum cachepô, alguma coisa que a gente deixe tudo bem organizado. O armário aéreo é sempre interessante estar associando ele com o espelho. Por quê? Porque o espelho realmente amplia. O banheiro ele é uma área pequena, né? Então, quanto melhor a gente ampliar ele, quanto mais a gente puder estar utilizando espelhos, realmente a gente tem uma vantagem muito importante nisso. Então, eu gosto muito de usar ou o móvel de correr, né? Mas o armário aéreo com a porta espelhada, ou com a porta de correr, ou com as portas de abrir. Como fica melhor, é uma opção da família, realmente é um gosto que fica bem tranquilo. Ou às vezes é um banheiro que não vai ser tão utilizado, somente o armário na parte de baixo fica ok, a gente pode estar usando um espelho somente na parede, não precisa ser um armário com portas espelhadas. E a iluminação indireta é uma iluminação bem importante, é uma iluminação que ela deixa o rosto, né, mais confortável para fazer uma maquiagem ou para estar se barbeando, enfim. Então eu gosto muito de estar utilizando essa iluminação próxima do espelho, onde a gente tem realmente ela de forma indireta para o nosso rosto. Eu gosto muito de usar o armário aéreo com a iluminação na parte superior e na parte inferior, porque realmente dá uma iluminação muito confortável para o ambiente. Claro, nós temos sempre uma iluminação no box, uma iluminação principal, que normalmente a gente utiliza na cor branca,
e uma iluminação na área de pia, na área de vaso, enfim, que a gente usa ela com pontos menores, normalmente na iluminação da cor amarela. Mas realmente essa iluminação indireta, que a gente utiliza com cordas de LED associado ao mobiliário, realmente pode ser de qualquer uma das cores. Ela pode ser ou na tonalidade mais branca, né? Ou na tonalidade mais amarela, ou na cor neutra realmente. É indiferente, ela sempre vai ficar super confortável e dá um ar muito aconchegante nesse ambiente. Banheiro, então, é realmente um dos ambientes simples da casa, mas é um lugar que realmente é importante a gente ter a funcionalidade acima de tudo. É importante ter a área de armazenamento necessária para o ambiente, para o uso da família, realmente. É necessário termos a funcionalidade do box, né, do banheiro, estar num espaço confortável de ser utilizado, e do vaso sanitário também, e realmente tá dentro do gosto da família. Ele pode ser colorido, ele pode ser espelhado, ele pode ser claro, ele pode ser escuro. É realmente o gosto da família que vai prevalecer perante a tonalidade do projeto, mas as funcionalidades e as dimensões são realmente imprescindíveis. Muito obrigada por ter acompanhado o nosso vídeo aqui até o final. Se inscreve no canal, curte o nosso vídeo, realmente nos acompanhe, porque a gente tem ótimas dicas de arquitetura simples que todo mundo pode utilizar na sua casa sem precisar fazer uma reforma imensa. Muito obrigada!